Bom, pessoal, muito bem, então. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos, tá ok? Vou brevemente me apresentar, meu nome é Ronaldo Freire, eu sou gestor de negócios na Festo Brasil, e o tema da conversa, da live aqui de hoje, em conjunto com o FIT, é digitalização da pneumática, tá? Então eu vou falar um pouquinho aqui primeiro com relação à digitalização. Eu vou mostrar algumas coisas e como que a Festo, né, que é uma empresa de tecnologia, de automação que atua há mais de 50 anos no mercado, como que a Festo se prepara para essas mudanças tecnológicas e, no final, mostrar produto, né, que a Festo produtos, que a Festo trouxe para o mercado baseado nesse conceito de digitalização e como que isso contribui para o mercado de automação industrial. Primeiro começar falando um pouquinho sobre digitalização, né? Como que a digitalização mudou nossas vidas. Bom, eu acho que essa é uma afirmação que praticamente não tem como contestar. Eu vou trazer algumas fotos aqui que confirmam um pouco isso. Se a gente olhar essa foto aqui da eleição do Papa Bento XVI, ali em 2005, né, e comparar com essa outra foto 8 anos depois, no mesmo local, né, Praça de São Bento, mesmo evento, a eleição de um Papa, a gente consegue perceber um pouco da diferença. Então, aqui em 2005, a gente repara que apenas algumas pessoas ali, elas, né, tinham um telefone, né, no caso aqui até um telefone de flip, quem não teve, né, e 8 anos depois a gente já percebe a diferença, né, que a gente pode falar a digitalização, né, porque a gente tem ali um equipamento extremamente inteligente, que é o smartphone, agrupa, né, tem diversos recursos, diversas funções, e a mesma mudança de tecnologia, repara que aqui enquanto era um telefone de flip, aqui já era celulares com touchscreen, as pessoas tocando na tela, um tablet, né? Ou seja, a forma como as pessoas vivem o momento, capturam, né, registram o momento mudou totalmente. Aqui era basicamente câmeras, fotos ou talvez praticamente na memória. Aqui você já tem vídeos, lives, conteúdo sendo compartilhado com colegas em tempo real e tudo mais, né? E assim, a digitalização é algo que está acontecendo, vai continuar acontecendo, vai continuar mudando a maneira como a gente vive nossa vida. Se a gente for continuar ainda pensando em assim, outras possibilidades da digitalização na nossa vida, a gente pode associar isso com relação ao tráfego, né, ao trânsito. Se a gente for olhar há um tempo atrás, né, automóveis eram basicamente não muito rápidos, não muito tecnológicos, para levar pessoas de um lugar para o outro, o número não era tão grande assim de automóveis, então talvez você não tinha necessidade de um sistema, de um semáforo, né, de um sistema de gerenciamento de tráfego. Se a gente não tivesse, talvez, evoluído para tantos equipamentos, né, tantos automóveis, talvez não tivesse a necessidade, mas veio a necessidade de ter um sistema de gerenciamento de tráfego, caso contrário, seria muito mais difícil, né, que aqui é a imagem da direita, as pessoas se locomoverem e terem um trânsito, assim, algo que fosse realmente benéfico para nós, né? Então surgiu essa necessidade do gerenciamento de tráfego. Agora, olha que interessante se a gente associar aspectos da digitalização para o gerenciamento de tráfego. Então, hoje, o que é o gerenciamento de tráfego? Então, você tem a função básica ali dos semáforos, que é basicamente evitar acidentes. Você tem equipamentos, né, circuitos conectados entre si, só que esses equipamentos, eles não têm, assim, eles não trocam muita informação além do básico, eles têm uma programação básica ali, uma rotina basicamente baseada em tempo, algo já pré-programado. Né? Agora, imagine, por exemplo, associar a digitalização, né, conectar não só os automóveis, mas conectar também aspectos de conectividade com a internet, inteligência artificial nos semáforos. Então, imagine que interessante. A partir da troca de dados, hoje a gente já tem, né, a troca de dados nos smartphones, então a gente sabe ali, o Waze indica para nós para onde a gente tem que ir a melhor rota. Mas imagina isso no sistema de gerenciamento também. Ou seja, a luz do semáforo poderia mudar de acordo com o tráfego, né? Então, ou se não o carro, né, já tem ali um sistema muitos deles atualmente já tem um sistema de internet, né, já está conectado à internet, pode simplesmente mudar a rota por conta própria, né? E também a gente está observando um outro aspecto que vem junto com digitalização, eficiência energética. Imagina, por exemplo, você ter a indicação no seu veículo, de acordo com o trânsito, de qual a velocidade que você tem que andar para não frear, não ficar parado no semáforo, por exemplo.
você está economizando combustível, né? Então, você tem vários aspectos associados a isso, né? Você pode sair do básico e vir aqui para o avançado, né? Ou seja, a digitalização no final, ela está presente em diversos processos, né? Vamos assim dizer, da nossa vida, tá? Uh, Vamos citar algum deles, alguns bem, né, interessantes. Então, por exemplo, e-mail, né, a maneira como a gente, hoje, pouco se utiliza correio, talvez para encomendas que não se pode enviar, mas carta é uma coisa que, para comunicação entre pessoas, praticamente a gente não envia mais, né, verificar o tempo, né, então você pode abrir um aplicativo no celular, você tem a condição de tempo, GPS, né, você pode simplesmente digitar uma rota, seja pelo Waze, pelo Google Maps, né? Você pode digitar uma rota ali, pesquisar um local no seu celular e você tem a melhor rota para chegar até o local. Escutar música, por exemplo, né? Então imagine, por exemplo, hoje você pode escolher a música que você quer ouvir, você não precisa, talvez, ali estar dependendo da playlist da rádio, né? Comunicação, né? Então, não tanto ligações telefônicas, muito mais mensagens, né, informações, localização, anexos e por aí vai. Serviços de banco, né, hoje talvez ir no banco é a última opção, né, quando realmente não tem outra alternativa, e vários outros serviços que estão incorporados, né, basicamente estão incorporados no nosso dia a dia. Bom, toda essa mudança, né, toda essa integração no nosso dia a dia, com certeza isso também muda a maneira como a gente consome. E, bom, por trás do consumo, né, tem a indústria, e isso, de certa forma, direciona a tendência da indústria. Então, aqui a gente tem tendências de produtos, né? Seriam essas tendências de produto nesse aspecto de digitalização? Primeiro deles, individualização, né? Então, hoje é muito comum, você entra num site, configura seu carro, escolhe quais acessórios você quer no seu carro, ou se não, você escolhe como que você quer a sua chuteira para o futebol, ou talvez a capinha do celular, né? Ciclo de vida de produtos cada vez mais curtos. Se a gente pensa, por exemplo, em produtos de tecnologia, um smartphone, um computador, um tablet, ou até uma smart TV hoje em dia, muito mais rápido a maneira como esses produtos chegam e são retirados do mercado. E não necessariamente produtos de tecnologia, tá? Aqui a gente também está falando de, por exemplo, imagine um piso, né? Talvez se hoje você mobiliar a sua casa, decorar, daqui a 2, 3 anos não existe mais aquele piso para venda, você tem que recorrer a um cemitério de azulejo para poder, se quiser, se for necessário algum reparo, né? Produtos ecoamigáveis também é uma tendência, seja um emprego de materiais que são biodegradáveis, que não agridem a natureza, né? De fácil reciclagem, como também aspectos de sustentabilidade são levados em conta, né? Então, novos materiais, novas tecnologias e principalmente, né? Então, a internet conectada nos aparelhos, não só smartphone, TV, a gente existe, se vocês pesquisarem, vão localizar, por exemplo, geladeira, máquina de lavar, vários outros equipamentos que estão conectados com a internet. Isso dita, de certa forma, aqui tendências de produção, né? Customização. Então, imagine, por exemplo, você configurar uma linha inteira de produção para produzir um carro, para produzir uma capinha de celular, para produzir um modelo de chuteira, né? Então, você tem que ter um conceito flexível de planejamento e também equipamentos e tecnologia de produção, né? Sustentabilidade, isso para a indústria, não só com relação a materiais, mas isso vem muito no aspecto de economia de energia, que é algo que a gente vai comentar na sequência. Aspectos sociais e a digitalização na indústria, ela vem na forma do não IoT, Internet of Things, but IoT, Industrial Internet of Things, que seriam também equipamentos industriais conectados à internet, gerando dados em tempo real e a visualização disso do outro lado, né? Então, isso são aspectos, né, que vêm do consumo, passam para a indústria e geram aqui os requisitos para a produção do futuro. Bom, e o que se espera de indústria 4.0? Tá? Isso aqui eu estou compartilhando aqui uma pesquisa feita pela consultoria PricewaterhouseCoopers. Tá? Primeiro, aumento de faturamento. Então, quando a gente olha para a indústria, tá, a gente tem ali muitos equipamentos que estão vindo com muito, assim,
é possível monitorar muito bem o que está acontecendo na produção, então você consegue ter uma manutenção, prever, né, manutenção, fazer uma manutenção preventiva e preditiva também. Espera-se o quê? Integração melhor entre áreas e departamentos, softwares aplicados a processos, tá? E principalmente uma economia em escala. Quando eu falo aqui de software integrados entre áreas e departamentos, aqui eu gostaria de citar, por exemplo, uma empresa, né, a Siemens, né? Então, às vezes, quando eu falo software, talvez não fique muito claro, a gente tem ali um software de gerenciamento da empresa, de empresas, né, como, por exemplo, SAP ou TOTUS, né, mas muitas vezes a gente sabe que entre departamentos, o processo entre departamentos muitas vezes não tem um software para gerenciar esse processo. Talvez a engenharia conversando com compras, conversando com planejamento de materiais. Qual que é o software que gerencia tudo isso? Às vezes é uma planilha, às vezes é só o e-mail. E pode ter desvio de comunicação. Então, quando você junta todos esses aspectos, olha para a produção, olha para o processo, né, você tem naturalmente o quê? Um aumento de faturamento, né, e também uma redução de custos, tá ok? Isso é o que se espera. E quando a gente pensa nos principais benefícios, tá, da digitalização para a indústria 4.0, para a indústria no geral, a gente está falando muitas vezes aqui de agilidade na tomada de decisões. Tá? Novamente, eu reforço aqui, muitos equipamentos que estão vindo para a indústria 4.0 são equipamentos que eles têm você consegue monitorar muito bem o que está acontecendo. Então, você tem uma melhor qualidade dos dados fornecidos por aquele equipamento. Bom, se eu consigo gerenciar, eu consigo melhorar. Eu consigo prever, por exemplo, detectar gargalos na minha produção em tempo real. Consequentemente, aumentar a performance. Tá? E a gente está falando também de ampliar a disponibilidade, né? Então, uma vez que eu tenho, por exemplo, uma larga, vários pontos de contato com o meu cliente, por exemplo, eu tenho lá cadastros, informações do meu cliente, lógico, tudo de acordo ali com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu tenho ali informações do meu cliente, eu consigo observar, né, o perfil de consumo, então eu consigo melhorar a satisfação do meu cliente, oferecendo talvez produtos no momento que ele precisa, né, oferecendo produtos de acordo com o perfil de busca, de acordo com o perfil de consumo dele, e por aí vai, a melhorar a experiência do cliente. Aqui seria, então, alguns principais benefícios, né, da digitalização na indústria, e lógico, chegando no final ali, que é o usuário, o cliente. Nós, né, nós enquanto consumidores. Muito bem, né? E como é que a Festo ela tá com relação a isso, né? Que não comentei, a Festo ela é uma empresa, ela, no Brasil ela atua há mais de 50 anos no mercado de automação industrial e ela vem constantemente acompanhando esses movimentos, né? De que forma? Na nossa matriz na Alemanha, né? A Festo é uma empresa alemã, ela tem um programa, né? Que é um programa em parceria com universidades, institutos e empresas também de desenvolvimento. E esse programa se chama Bionic Learning Network. Basicamente é o seguinte, a Festo ela vai observando, né, aspectos da natureza, animais, né, enfim, aspectos da natureza, ela observa como, por exemplo, esses movimentos desses aspectos da natureza podem ser aplicados na prática industrial, podem gerar novas abordagens na prática industrial. Então, com isso, a gente estuda, a FEST estuda, por exemplo, eficiência energética, né? Como empregar materiais mais leves nos equipamentos industriais, como integrar novas funções e principalmente miniaturização. Muitas vezes a gente está falando aqui de fabricantes de máquinas. Fabricantes de máquinas, talvez se eles conseguem ganhar peso, né, economizar no tamanho da máquina, isso é um aspecto muito relevante, por exemplo, na logística da máquina até o cliente final. Talvez num reparo, enfim, tem aspectos aqui que são bem interessantes. Interação homem-máquina, certo? A gente está falando um pouquinho aqui, começa a entrar na parte de inteligência artificial e fusão do mundo real com o mundo virtual, tá? Para ficar um pouco mais claro, tá? Alguns exemplos de Bionics, a gente chama assim, né? Bionics, alguns exemplos de Bionics que a Festo ela desenvolveu dentro desse programa. Então, observando ali, por exemplo, a garra do camaleão, ela desenvolveu uma garra adaptativa e flexível,
né? É muito comum na indústria um movimento que a gente chama de pick and place, que é retirar um produto do local, colocar no outro. Então você faz a pega do produto, leva até outro local, deposita aquele produto. É o que a gente chama de pick and place. Só que um pick and place, muitas vezes, o que acontece? Ora, eu tenho que manusear uma peça que talvez tenha esse formato, né? Ora, talvez eu tenha que manusear uma outra peça que tenha esse formato. Ok, né? Então eu tenho que ter um equipamento ali, algo que se adapta. E essa é a intenção. E foi criado isso de acordo com qual conceito? De acordo com o conceito da língua do camaleão, né? Por exemplo, voltando aqui no slide, por exemplo, miniaturização, né? Então, a Festo desenvolveu uma libélula. O que ela estudou aqui, procurou estudar? Primeiro, baterias, fontes de energias cada vez mais duráveis, né? Engrenagens, equipamentos e materiais leves, né? Novamente, aqui pensando tanto na aplicação de manipulação, como também interação homem-máquina, né? Observando ali a tromba do elefante, o jeito, né, que a tromba do elefante ela gira, né, ela se movimenta em diversos eixos diferentes, né, desenvolveu tanto uma garra também adaptativa e flexível, como também um equipamento que ele consegue, novamente, né, se movimentar em diversos eixos diferentes, né. Explorou aqui aspectos de comunicação com a gente chama de formiguinhas, né, que são as Bionic Ants, tá ok? Isso aqui na sequência eu vou até mostrar algo mais detalhado para vocês. Então aqui as próprias equipamentos são autônomos e se comunicam entre si. A mesma coisa para as borboletas, é o Bionic Butterfly, né? Também, novamente, emprego de material leve, miniaturização, né, e comunicação. Eficiência energética, então explorando a movimentação do canguru, né, que tem ali uma bela alavanca nas pernas, algo proveniente de muita força, mas como é que eu posso empregar isso na indústria, né? Algo muito parecido ali com quem acompanha automobilismo, o CARES da Fórmula 1, sistema de regeneração de energia, né? Auto-organização e o último aqui eu acho muito interessante esse, aprendizado, tá? Aqui pela imagem talvez não seja possível, talvez está um pouquinho difícil de perceber, mas imaginem essas pontas aqui como dedos, né? Então, esses dedos, vamos pensar na nossa. Como a gente aprende alguma coisa, né? A gente está manuseando uma peça. Então, a gente pega aquela peça, primeira vez que a gente pega aquela peça, a gente, de certa forma, toca aquela peça com uma certa força e nisso aprende a manusear. Ok, talvez a primeira vez você está com medo, você pega com muita força, depois você aprende. Na hora que você vai manusear de novo, você já talvez não aplica a mesma força, pega com 2 pontos de apoio, né? Aqui é a mesma coisa, então, através de um algoritmo de inteligência artificial, esse Bionic que eu estou mostrando no slide aqui, que é de aprendizado, ele consegue entender qual que é a força e o jeito que ele tem que manusear a peça. Novamente, pick and place, uma aplicação muito comum na indústria, né? Se eu tenho um equipamento que eu não preciso parar o equipamento para fazer o setup, eu estou ganhando produtividade. Essa é a intenção da digitalização, essa é a intenção, essa é a grande busca da indústria, né? Na sequência, pessoal, eu vou passar um vídeo aqui para vocês. Lucas, pediria agora para você, por gentileza, rodar o vídeo. É o vídeo exatamente aqui da Bionic Ants. Então, novamente, tá, pessoal? O que foi estudado? O movimento colaborativo das formigas, né? Isso foi trazido para podemos dizer, um robô, né? Um protótipo de um robô. Foi o que é interessante. Todas as formigas são autônomas. É dado uma tarefa para essas formigas. A tarefa, no caso aqui, colocar, né? Levar a peça até uma posição. Né? Então as formigas elas se comunicam, elas têm um algoritmo de inteligência artificial, elas planejam qual é a maneira de resolver essa tarefa. Opa, peraí, está muito pesado, tem que comunicar com mais uma formiga que está na minha área para que ela me ajude a fazer essa tarefa. Tá ok? Tem outros aspectos associados, então, por exemplo, monitoramento de energia, então, saber qual é a hora correta de recarregar as energias, inclusive saber, dentro de um espaço pré-definido, qual que é a localização de recarga, né?
E aqui entra um aspecto muito interessante, realmente aqui já tecnologias baseadas no emprego e estudo de novos materiais. Aqui eu gostaria de destacar para vocês exatamente o que ele comenta aqui com relação à tecnologia piezoelétrica, tá? Logo mais ele vai destacar aqui exatamente nesse trecho, pode reparar que ele está destacando um atuador de cerâmica piezoelétrico, tá ok? E é esse movimento dessa placa de cerâmica que controla a movimentação das patas da formiga, tá? O estudo dessa tecnologia permitiu a Festo desenvolver um produto, tá? Então, olha só, inspirado na natureza, observando o que pode aplicar em parceria, né, pensando fora da caixa, né, veio o estudo, né, de uma nova tecnologia que é a piezoelétrica. Então, esse é o atuador de cerâmica piezoelétrico, né? Então, pode reparar que é uma fábrica totalmente automatizada que fabrica esses atuadores, né? Aqui a gente chegou no final do vídeo. Tá? E exatamente, pessoal, o estudo dessa tecnologia permitiu a Festo entrar, né, e trazer esse conceito de digitalização da pneumática e permitiu a Festo desenvolver esse produto, que é o Festo Motion Terminal. Lucas, aí eu pediria novamente sua ajuda para rodar o vídeo. Bom, qual que é o conceito principal desse produto? Né? Normalmente são aplicadas muitas tecnologias, muitos componentes diferentes da automação pneumática, dependendo da função. Né? Aqui o conceito foi juntar tecnologias, juntar funções no mesmo produto, só que um produto totalmente programável, né? Que são exatamente aqui esses ícones que vocês estão vendo, que são os aplicativos de movimento. E compor isso num produto que já é um design bem comum da Festo, que é o bloco de válvulas, né? Ou bem conhecido no mercado como manifold de válvulas ou a ilha de válvulas, né? Então, olha só que interessante, o estudo dessa tecnologia trouxe a possibilidade de automação e controle, uma nova possibilidade de automação e controle para a indústria. Muito bem, voltando para a apresentação então agora, pessoal. Agora entra no produto da Festo, que é o Festo Motion Terminal, que é realmente o produto que permite, né, a gente trazer esse conceito de pneumática digital. Só para vocês entenderem a diferença, né, eu estou colocando aqui pneumática digital, mostrei a tecnologia, mas o que existe hoje? Como é que é o convencional? Tá? Eu vou procurar não ser muito técnico, eu sei que talvez nem todos do público aqui têm informação técnica, mas só para vocês entenderem, hoje, na pneumática, né, basicamente utiliza-se a energia pneumática para para realizar movimentações, tarefas de movimentação. Então, a gente tem um elemento que é o atuador, que basicamente é um elemento que converte uma energia na outra, você tem a conversão aqui da energia pneumática em energia mecânica nesse caso, tá? Então, esse elemento, o atuador, ele se move conforme o ar entra nas câmaras. Se o ar está na câmara dianteira, o atuador recua. Se o ar está na câmara dianteira, o atuador avança, né? Existe para isso um elemento de controle. Então, o elemento de controle é a válvula direcional. Tá? Existem diferentes tipos de movimentação, diferentes tipos de atuadores. Conforme o tipo diferente de atuador, é necessário alterar o tipo de controle, o tipo de válvula direcional. Né? Ou seja, eu tenho aqui, existem diversos, tá? Válvulas, eu vou falar nas funções dela, né? Válvulas 5 3 vias, válvulas 5 2 vias, 2 2 vias, 3 2 vias. Tá? Isso só para controlar o tipo de movimento. Se é necessário controlar, por exemplo, a velocidade do movimento, é necessário colocar mais um elemento nesse circuito que a gente chama de reguladora de fluxo. E é um elemento que ele demanda o quê? Demanda um ajuste manual. Tá ok? Dependendo da velocidade de deslocamento, pode ser muito rápido. E a gente está falando aqui de muitas vezes movimentar cargas de 50, 100, 300 quilos. Né? Então imagine a dinâmica disso, o impacto disso, porque você se move e aquilo tem que ser freado.
né? Então, muitas vezes se utiliza o quê? Mais um elemento no circuito, que é o amortecedor hidráulico no final de curso. O final de curso seria exatamente o batente mecânico aqui, o ponto onde encerra o movimento. Muito bem, e se é necessário controlar a força? Né? A força que esse elemento atuador ele está desempenhando. Aí eu tenho que acrescentar um outro elemento no circuito, que é o quê? A reguladora de pressão. Né? Grande maioria do que é empregado são reguladoras manuais, existe também a tecnologia de reguladora eletrônica, tá ok? Mas basicamente, conforme, né, em resumo, conforme o tipo de controle, é necessário alterar, acrescentar elementos no circuito, alterar ou acrescentar elementos no circuito, e normalmente são elementos de ajuste, controle manual. Tá? O que a gente propõe o que a Festo propõe com o Motion Terminal é exatamente trabalhar num conceito de válvula único. Tá? Então, primeiro que é sempre uma única válvula, tá? Um modelo único de válvula. Então, ali, que nem eu mostrei no slide anterior, sai daquela questão de ter vários tipos de válvula diferente, eu utilizo um único tipo de válvula. E é uma válvula programável. Eu posso programar a válvula para desempenhar as mais diversas funções. Então, com essa válvula, através daquela tecnologia que eu mostrei, eu estou substituindo diversas funções pneumáticas através por um único hardware mais uma programação. Tá? E olha como isso começa, fazendo um link com o que eu mostrei anteriormente, que é a digitalização, olha como começa a juntar aqui as coisas. Né? Eu estou agregando flexibilidade. Né? Quando eu penso, por exemplo, naquela questão de customização, ora eu tenho um setup de máquina, eu programo minha válvula. Para outro setup de máquina, para produzir outro produto, outro setup de válvula, e por aí vai. Tá? Aqui são um exemplo das funções, né, e o que essa válvula é capaz de fazer. Todas essas aqui são funções muito comuns, né, algumas mais, um pouco, outras um pouco menos, mas funções da automação pneumática. Né? Então, válvula direcional de vias, reguladora de fluxo, reguladora de pressão, sensoriamento de pressão. Na hora que a gente olha essas 4 funções aqui, eu colocaria aqui tranquilamente que 90% de todas as aplicações pneumáticas utilizam essas 4 funções. 90% de todas as aplicações pneumáticas é algo muito abrangente. Depois a gente entra na parte de servopneumática, né, com reguladoras proporcionais de pressão para controle, né, proporcional da força e reguladora proporcional de vazão para controle da velocidade de deslocamento, né? A válvula ainda do Motion Terminal, né, novamente, uma única válvula, é capaz de realizar funções mais avançadas, como função de soft stop e funções de controle de posição. É muito comum, muitas vezes, ter que controlar a posição de deslocamento do elemento atuador. Né? Com a pneumática digital, né, isso é possível de uma maneira muito mais simples. Entrando um pouquinho de detalhes aqui, pessoal, novamente vou tentar não ser tão técnico, mas entrando um pouquinho de detalhes da válvula, tá? Aquele elemento que eu mostrei no vídeo das formiguinhas, que é o atuador, né? O atuador de cerâmica piezoelétrico é esse elemento, né? Esse elemento, ele está controlando a válvula direcional de vias, né? E diferente daquele slide anterior, onde tinha um bloco que era a válvula, né? Um elemento que era a válvula, aqui eu tenho um elemento com um circuito interno totalmente diferente. E conforme a sequência de acionamento desse circuito, é assim que a válvula desempenha todas aquelas funções. Né? Então a gente sai de um design de válvula única, uma válvula que desempenha só uma função, entra num design totalmente inovador, totalmente flexível, que pode desempenhar as mais diversas funções. Tá? Agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Vai rodar uma animação aqui na tela, onde é possível visualizar como que essa flexibilidade auxilia nas tarefas industriais. Tá? Então imagine, por exemplo, esse equipamento. Tá? Isso aqui é um equipamento industrial, é um manipulador. Tá? Esse manipulador ele se movimenta aqui entre as posições de final de curso, entre esses dois batentes aqui, e esse manipulador ele está adaptado, a ferramenta, que é esse elemento da ponta aqui, ele está adaptado para 2 tipos de manipulação. Primeiro é uma manipulação com garras, né? Tá ok? Então, basicamente, é necessário controlar a abertura e fechamento dos mordentes da garra.
Depois é necessário fazer uma manipulação com vácuo, né? Uma manipulação com geradora de vácuo e ventosas. Como que esse produto Motion Terminal ele acrescenta aqui? Para cada tipo de controle de ferramenta, é necessário uma função de válvula diferente. Então, para controle aqui de abertura e fechamento das geradoras de vácuo, a válvula é programada na função duas vias. Depois, para controle da ferramenta com garras, a válvula é programada na função 4 duas vias. Normalmente, como é que isso é feito hoje na indústria? É necessário ter uma ferramenta, cada ferramenta tem um bloco pneumático de controle. Ou seja, aqui está sendo economizado em que sentido? Primeiro, que é só um bloco de controle. Segundo, que esse bloco eu posso programar conforme a minha necessidade. Ele não está fixo, né, naquela função específica. Ou seja, aqui eu estou ganhando flexibilidade, estou ganhando em peso da minha ferramenta. Quanto menor o peso que está aqui na ferramenta, o manipulador não precisa ser tão robusto, né? Ele pode ser um manipulador mais leve. Novamente, pensando no fabricante de máquina, o que o fabricante, por exemplo, ganha com isso? Ele pode gastar menos com equipamentos, né? Ele pode ter uma máquina mais leve, mais fácil de transportar, e por aí vai, tá? Um outro exemplo, tá, pessoal, de como que esse produto ele pode acrescentar bastante na indústria. Tá? Aqui eu compartilho com vocês uma outra aplicação, né? Aqui temos uma esteira, temos aqui alguns pedaços de madeira, peças de madeira passando pela serra, né? E esse atuador, ele se movimenta no sentido da peça de madeira, ele exerce uma força para poder manter a madeira pressionada para fazer o corte corretamente. Olha só que interessante, pessoal. Quando a gente fala de pneumática, é muito comum a gente trabalhar numa pressão de 6 bar, tá? Mas cada bar, né, cada um bar que se reduz aqui na pressão de trabalho, se economiza ar comprimido. E aqui você pode ter um equipamento otimizado pro tipo de aplicação. Ou seja, para essa peça de madeira que é necessária uma força maior, eu posso regular a minha válvula para regular minha válvula para uma pressão maior. Para outra peça de madeira que não precisa de uma pressão, de uma força tão alta, eu posso regular uma pressão menor, que é exatamente o que está aparecendo aqui na tela, né? Na interface homem-máquina. Então, para uma peça de madeira, aplica uma força de 43 quilos, pressão de 6 bar. Para outra peça de madeira, vocês vão reparar aqui, aplica uma força de 29 quilos, uma pressão de 4 bar. O recuo, olha só que interessante, o recuo ele é um movimento que a gente pode chamar de movimento improdutivo. Tá? Então eu não preciso, por exemplo, aplicar a força total no meu movimento improdutivo. Se eu reduzo a pressão, economizo o ar comprimido. Tá? Aqui o exemplo, pessoal, pode parecer simples, tá? Às vezes quando a gente fala de automação, a gente está pensando em algo extremamente tecnológico, é uma aplicação simples, né? Corte de peças. Porém, isso é exatamente, aqui estão todos os conceitos de indústria 4.0, né? Porque para cada necessidade de produção de uma peça diferente, o equipamento ele é flexível a ponto de se adaptar a essa nova flexibilidade, essa nova necessidade, né? E isso basicamente está dentro do conceito de indústria 4.0. Se vocês se recordarem ali que eu falei de individualização, de customização, né? Lote de produção de uma peça. Aqui a gente entrega um equipamento que, né, que possibilita isso. Muito bem. Quando ainda falando sobre benefícios da pneumática, tá, pessoal? Da digitalização da pneumática, né? Pegando aquele exemplo da serra, tá? Se for necessário montar, né, dentro da pneumática convencional, montar um circuito para aquele tipo de função. Seria um circuito igual a esse. Então pode reparar que eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos nesse circuito, né? A válvula direcional, a reguladora de pressão, a reguladora de fluxo. Agora vejam como fica simples esse mesmo circuito no conceito de pneumática digital com o Motion Terminal. Então eu tenho só uma válvula, mais a programação, ligado, conectado diretamente no atuador. Ou seja, é um componente ao invés de 5. Né? Uma peça a ser montada ao invés de 5 peças. Tá? Uma peça de reposição ao invés de 3.
tá? Fora isso, os ajustes não são manuais, que nem eram aqui nesse exemplo. Os ajustes, eles são todo feito via HM, né? Via interface homem-máquina, tá ok? Então, isso aqui é algo direto, é um benefício direto quando você compra esse produto. Um outro aspecto muito interessante. Pessoal, só voltando um pouquinho nesse slide, tá? Fazendo novamente um link ali com relação ao que eu mostrei no começo. O que a indústria espera? Ganho de produtividade, né? Redução de custos. Poxa, se eu tenho um equipamento onde eu tenho menos peças na minha lista de materiais, que me proporciona menos peças na minha lista de materiais, menos peças para serem mantidas no estoque, né? Menos peças de reposição, uma ao invés de 3, tá ok? Eu tenho um equipamento que tem todo um monitoramento integrado, então eu sei o que está acontecendo com o meu produto, certo? Eu estou acrescentando no meu processo, embora a tecnologia, óbvio, mais tecnologia geralmente tem um pouco mais, estou acrescentando aspectos do meu processo, tá? Então eu estou economizando, reduzindo custos, aumentando a produtividade. Um outro aspecto, também relacionado com ali o que eu comentei no início, né, as tendências da produção em valores em até 70%, tá? Então, esse produto, ele tem funções de diagnóstico integradas. Aqui é possível diagnosticar vazamentos, né? Então, o ar comprimido, pessoal, a tecnologia de ar comprimido, de maneira intrínseca, tem um vazamento associado, tá ok? É natural que tenha um vazamento. Com o desgaste por causa da utilização, o vazamento tende a aumentar. Né? Normalmente na indústria é difícil localizar esse vazamento, porque você tem uma máquina rodando, muitas vezes turnos que são ininterruptos, máquinas que são extremamente produtivas, que têm que permanecer rodando para abaixar o custo da célula de produção. Né? Então, se você tem um equipamento que consegue diagnosticar vazamento e se é possível realizar uma operação de maneira otimizada e eficiente, isso agrega muito na produção. Tá? Aqui eu trago um exemplo de eficiência energética. Tá? Então imagine, por exemplo, nessa aplicação, onde é necessário mover a caixa até uma posição, depois trazer o atuador de volta para a posição inicial. Certo? O movimento produtivo, por exemplo, eu posso realizar com uma pressão com a carga máxima, que é, por exemplo, na pressão de 6 bar, certo? O movimento improdutivo, que seria o movimento de retorno, eu posso, por exemplo, programar a válvula para realizar com uma pressão, uma força, né, a uma pressão relativa de 2 bar. Lembra que eu comentei, para cada 1 bar que se reduz na pressão de trabalho, você economiza cerca de 10% de ar comprimido. Tá? Imagine, por exemplo, que uma máquina, muitas vezes, elas 4, 5, 12, 20 atuadores iguais a esse. Imagine para cada movimento, para cada ciclo, poder economizar, nesse caso aqui, a gente está falando de 40% de ar comprimido, certo? Porém, depois que o cliente ali recebeu a máquina, ele começou a fazer alguns testes, porque é muito simples com esse produto. Ele vai ali na interface homem-máquina, ele vai na programação, muda a regulagem de pressão, ele percebeu que ele pode economizar no movimento produtivo. Ele pode, ao invés de avançar numa pressão de 6 bar, avançar essa caixa numa pressão de 4 bar. O ganho passou de 40% para 60%. Eu ganho 20% no avanço, 40% no recuo. Né? Além disso, se de tempos em tempos, por exemplo, a cada troca de turno, a cada parada de manutenção, eu faço aqui, eu rodo o diagnóstico, né? Eu ativo o diagnóstico de vazamento do Motion Terminal. Pronto, eu cheguei aqui no meus praticamente 70% de potencial de economia de ar comprimido. E quando a gente fala de economia de ar comprimido, o que gera um ar comprimido? É um compressor, é um motor elétrico, né? Energia elétrica. Ou seja, a gente está falando, quando a gente fala com as indústrias, está totalmente ligado, economizar comprimido, totalmente ligado, relacionado com economizar energia elétrica. Aí você pergunta, quantas indústrias não querem economizar energia elétrica? Quantas indústrias não têm no plano global ali, a diretriz global, muitas são multinacionais, né, não tem ali a diretriz global de economizar energia elétrica, reduzir, reduzir desperdícios, né, eliminar desperdícios. Tá? Então, aqui são dois aspectos, dois benefícios diretos de se aplicar a pneumática digital.
Outro ponto, né, decisão mais assertiva e rápida, né, que não comentei, o produto, ele tem um pacote, né, ele tem ali sensores integrados, então você consegue monitorar o que está acontecendo com o produto, né, então você tem o componente, você tem esse componente integrado no nível de controle, normalmente você tem ali um CLP, né, você comunica as variáveis do seu CLP com um gateway e traz isso para uma nuvem, né? Então a Festa ela também já tem, disponibiliza aqui dentro do seu portfólio de serviços de digitalização, não produtos, né? Aqui nesse caso estou falando de serviços de digitalização. A Festa ela tem aqui um sistema de nuvem, né? Dentro da nuvem ficam hospedados os dados, né? Armazenados os dados gerados aqui pelo equipamento, pela produção, e a Festa ela disponibiliza dashboards, né? Dashboards, painéis ali de monitoramento, onde você consegue visualizar, poderíamos dizer praticamente em tempo real, lógico que sempre tem um delay com relação a servidor e tudo mais, né? Mas você consegue monitorar de uma maneira muito mais simples o que está acontecendo com a aplicação, né? Lembrando novamente que os produtos que vêm dentro do conceito de digitalização, aqui eu não estou falando só de festa, estou falando do mercado como um todo, eles têm lá esse monitoramento de condições, né? E cada vez mais isso se torna uma realidade. Eu tenho um dashboard, esse dashboard eu posso abrir no meu browser, aqui no meu computador, eu posso abrir no meu celular, né, no meu smartphone, e consigo ter, né, o benefício disso, qual que seria? De ter essa informação, conseguir decidir, né? Conseguir ter informação e decidir, né? Monitorar e decidir de forma muito mais rápida uma ação, uma mudança na estratégia e tudo mais. Vou entrar um pouquinho em aplicações, pessoal, comentar um pouquinho de aplicações, tá? Aqui realmente são já alguns cases, tá? Algumas situações, nesse caso, aqui aconteceu na nossa matriz na Europa, isso aqui é uma máquina de um fabricante de lentes, né? Lentes, por exemplo, lentes de óculos, né? Onde no processo produtivo é necessário regular diversas pressões, certo? Nesse caso, qual é a tecnologia que existe para regular pressões? É essa tecnologia aqui, reguladores manuais. Isso aqui foi substituído por o VTM, que ele tem capacidade de regular até 16 pressões. Essa pressão, que nem eu comentei, ela pode ser uma regulagem de pressão remota, né? Todo o equipamento ele já tem o sensoramento integrado, então eu não preciso ter sensores externos, mais módulos de entradas, então nisso acaba tendo uma instalação muito mais simples, muito mais compacta, muito mais limpa, e também acrescenta aqui um aspecto de segurança, né? Porque aqui tem reguladores manuais, né? Pode ocorrer alguma intervenção indevida. Muitas vezes a gente tem máquinas que têm um setup justo ali, perfeitinho, ajustado. Se muda alguma coisa no setup, perde aquela produtividade, é necessário regular a máquina de novo, né? Então aqui uma aplicação onde o Motion Terminal ele encaixa muito bem. Um outro exemplo de aplicação, né? Poder realizar movimentos com o atuador, movimentos com parada intermediária, mais variação de força e velocidade, né? Então imagine, por exemplo, o que a gente chama de perfil de movimento, né? Então aqui eu tenho a posição. Inicialmente o atuador está nessa posição, avança até uma posição, por exemplo, de 600 milímetros, né? Depois permanece ali por um tempo, avança até 800, recua depois para a posição original. Para cada posição diferente do atuador, pode ser regulado um perfil diferente, né? Pode ser feita uma regulagem diferente de pressão e vazão. Né? Então, isso aqui é algo que até então, com a pneumática convencional, era necessário integrar diversos elementos no circuito para poder ter esse tipo de função. Agora, aqui com esse produto Motion Terminal, isso é feito de uma maneira muito mais simples. Né? A válvula, um sensor e o resto da programação é feita tudo no PLC diretamente na válvula. Aqui, pessoal, um outro exemplo de aplicação, tá? Aqui a gente já vai chegando mais no final da nossa apresentação, mas um outro exemplo de aplicação, também muito comum na indústria, tá? Imagine, por exemplo, uma linha de produção, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, máquinas ferramentas. Nessas máquinas, por exemplo, tem uma peça que ela é trabalhada, ela é usinada, né? Então, normalmente, qual que é a necessidade? Ganhar produtividade. Eu tenho que abrir a porta, alimentar com a peça,
certo? A peça é trabalhada, muitas vezes nesse trabalho, nessa usinagem que é feita na peça, é necessário trocar a ferramenta de usinagem, então muitas vezes a gente tem uma porta, né, ou um flap interno aqui na máquina, que também é necessário abrir e fechar essas portas, né, muito rapidamente. Dá uma olhada numa linha de produção, por exemplo, igual a essa. Se eu ganho muitas vezes aqui segundos ou milésimos de segundos na abertura e fechamento da porta interna ou externa de uma máquina, talvez meio segundo não seja muito relevante, mas quando eu penso talvez em, vou chutar, 500 ciclos de trabalho num dia, 7 dias de trabalho na semana, várias semanas no ano, né? Esse ganho de tempo representa muito em questão do quê? Aumento de produtividade, né? E com esse produto, a gente pode oferecer uma solução que é o soft stop, né? O soft stop eletrônico, onde você pode fazer a movimentação dessa porta sem impactos, né? Então imagine poder mover uma carga de até 30 quilos por um curso de até 500 milímetros num tempo de trajeto inferior a 1 segundo. Tá? Isso pensando no quê? Obtendo o mínimo possível de desgaste dos atuadores. Porque, novamente, ter que trocar atuador é ter que parar a máquina, desprender do tempo de um técnico, realizar a manutenção, comprar o equipamento, botar a máquina para funcionar de novo. Então, olha só, quanto menor o tempo de ciclo, quanto menor o tempo gasto com manutenção, né, melhor a minha produtividade. Tá ok? Aqui só um adendo, pessoal, tá? Aqui são alguns limites técnicos desse produto, existem outras possibilidades, né? Porém, aqui talvez a gente tenha que analisar outras possibilidades de carga e cursos maiores. Tá ok? Muito bem, pessoal. Aqui a gente vai chegando Não, perdão, me perdoem. Existe mais, queria mostrar mais um case para vocês, tá ok, pessoal? Aqui, mais um case, nesse caso, no setor automotivo, tá ok? E onde esse produto, né, da Festo, o Festo Motion Terminal, foi empregado, tá? Isso aqui pode parecer meio confuso, mas é uma aplicação muito comum dentro da indústria automobilística, que são cilindros Garra. Isso aqui é uma aplicação que a Festo fez em conjunto com o fabricante da Garra, que é a empresa Tunkers, também muito comum, muito conhecida no mercado de automação, principalmente na indústria automobilística, tá ok? Uma necessidade nesse tipo de aplicação, né? Basicamente aqui a gente tem um movimento de abrir e fechar dessas garras, desses cilindros garra, para poder fixar a peça do automóvel que posteriormente vai ser soldada, por exemplo. Uma necessidade aqui, que era? O controle de força e velocidade desse grampo, certo? Então foi aplicado esse produto, o Fast Motion Terminal. Resultado da aplicação desse produto: economia de cerca de 50% no consumo de ar comprimido, mais a possibilidade agora de controlar força e velocidade com atuadores pneumáticos, fora o que? Detecção de vazamento, mais o monitoramento em nuvem, né? Então aqui é um exemplo da topologia, tá, pessoal? Como é que ficou a topologia aqui de controle? Então as garras pneumáticas sendo controlados pelo Motion Terminal, todas as variáveis, né, todo o monitoramento, né, gerado pelo produto, vai para o PLC, do PLC é comunicado através de um gateway com a nuvem. Aqui o exemplo foi feito com a nuvem da Festo. Poderiam ser outras nuvens de outros fabricantes também, né? Mas os dados ficam armazenados aqui na nuvem. Na nuvem fica hospedado aqui um dashboard, certo? E junto tem também o nosso software de manutenção digital, tá ok? Ou seja, aqui, pessoal, a gente tem um emprego de produtos e serviços de digitalização num case real da indústria automobilística. Benefícios, né? Primeiro, controle de força e velocidade, ou seja, flexibilidade e qualidade de produção. Detecção de vazamentos e operação com parâmetros otimizados. Então, a gente está falando aqui de aumento de produtividade e eficiência energética. Tá? Monitoramento dos dados em nuvem via dashboard. E o dashboard aqui a Festo pode entregar com indicadores operacionais, né, indicadores OEE, que são indicadores de eficiência operacional das máquinas, ou indicadores CEP, que são indicadores de controle estatístico de processo. Tá? O que isso gera, né? Que isso proporciona?
decisão mais assertiva e rápida. Novamente, se eu tenho a informação, eu sei o que está acontecendo, faço o diagnóstico, consigo agir de maneira mais rápida. Diagnóstico avançado e gestão digital de manutenção. Redução dos custos de manutenção e manutenção preditiva ao invés de manutenção corretiva. Tá ok? Bom, pessoal, então aqui a gente vai chegando no final da nossa live, tá ok? Procurei mostrar para vocês aqui alguns aspectos de como a digitalização, nesse caso, a digitalização, ela afeta o nosso dia a dia, como que isso gera novas necessidades para a indústria, tá ok? Como que a Festo se prepara e como que o que a Festo é capaz de entregar para poder suprir essas necessidades do mercado de automação, tá? Bom, aqui então novamente a gente está chegando ao final, pessoal. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Deixo aqui meus contatos, tá? Meu e-mail, meu telefone de contato. Se vocês escanearem aqui esse QR Code, minha página do LinkedIn, fiquem à vontade para entrar em contato comigo por lá também. Tá ok? Eu tenho trabalhado muito ativamente esse ano no mercado nacional promovendo essas tecnologias da Festo. Caso vocês tenham alguma ideia de aplicação, ficaram com alguma dúvida que a gente talvez não consiga resolver aqui agora, porque na sequência a gente vai a gente vai verificar as dúvidas que apareceram ao longo da apresentação, vou responder essas dúvidas aqui ao vivo também para vocês. Caso tenha alguma dúvida que não seja possível responder agora, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, eu estou à disposição, tá ok, pessoal? Muito bem, Lucas. Não sei, talvez a gente possa verificar agora as dúvidas que apareceram, um comentário do pessoal. Com certeza. Achei até que ele não sabia das perguntas. Acabamos de começar, cara. Agora que fica difícil. Manda pergunta aí, manda aí o cenário que tem na sua empresa que está precisando de um cara especialista para resolver. Aproveita agora. Por favor. Vamos lá, vou colocar aqui, ó, primeira coisa. Tem pergunta no Slido, tem pergunta no chat. Eu vou pegar uma aqui do Alessandro Luz. Colocando aqui, ó. Obrigado pela pergunta, hein, Alessandro? Existe algum software de simulação para dimensionar processos pneumáticos? Existe sim. Existe tanto para dimensionamento do circuito quanto para simulação do processo. Tá? Para dimensionamento do circuito pneumático, né, a Festo tem no site alguns softwares de dimensionamento, tá ok? Onde você consegue dimensionar, por exemplo, de acordo com algumas necessidades do processo. Então, a velocidade de o tempo de posicionamento, a carga, a posição de instalação, a Festo consegue dimensionar, ela mostra qual que é o sistema, atuador, válvula, conexão, reguladora, que vai desempenhar melhor aquela função necessária, né? Isso seria um software de dimensionamento. Software de simulação pneumática também possuímos, então a Festo tem um software que se chama FluidSim, tá? Aí já é um software de uma outra divisão de negócios da Festo, que é a divisão de ensino, que se chama Festo Didactic, que ela comercializa esse software, né? É muito empregado, por exemplo, em instituições de ensino, por exemplo, Centro Paula Souza, FATEC, ETEC, por aí vai, né? Faculdades, né? Mauá, FEI, por exemplo. Ali você entra em contato com a nossa instituição de ensino, que é a Festo Didactic, vocês conseguem adquirir essa licença, e ali realmente você monta todo o circuito, desde a lógica elétrica, passando pela lógica pneumática, consegue simular, por exemplo, a regulagem de fluxo, a regulagem de pressão, colocar temporizadores, montar toda a lógica e verificar através de gráficos, né, qual vai ser o comportamento do circuito pneumático. Boa. Ó, a próxima pergunta. Tem várias perguntas, tá? Vamos tentar ser bem. Outro com você aí para ser bem objetivo. Para a gente tentar responder o máximo. Ok. Como é o nome do elemento que o senhor Ronaldo está falando?
Uhum. O nome do produto é Festo Motion Terminal. A gente geralmente trabalha com siglas, tá? A sigla do produto é VTEM. Então, buscando no site da Festo, parte de busca de produtos, se buscar por VTEM, é esse produto que eu comentei hoje. Legal. O Fábio elogiou bastante a sua apresentação. Fábio. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui o slide. Fábio também sempre presente aqui com a gente, né? Legal, obrigado. Obrigado pela presença sempre. Então, vamos lá. Para quem não sabe, o Slido ele tem um joinha, então se você marcar aqui do lado, né, no joinha, você consegue fazer com que a gente responda aquela pergunta que você quer primeiro. Como não tem nenhum joinha por enquanto, vou responder esta daqui. Vamos lá. Fantástico esse Motion Terminal. Anonymous é anônimo. Você acha que podemos usar isso somente em aplicações mais complexas, onde substituímos mais peças, ou também em casos mais simples? Em ambas situações, tá? Ele vai muito bem em ambas situações, tá? É muito comum, até por histórico, né, dentro da pneumática, não realizar, existe a necessidade, mas muitas vezes não é feita a regulagem de pressão, por exemplo. Então, se trabalha com a pressão de linha. Só que nisso você tem um consumo de ar comprimido maior. Então, mesmo em tarefas simples, que é simplesmente posicionamento do atuador entre final de curso, esse produto ele cai muito bem, porque, de novo, você tem a questão do movimento otimizado, o movimento eficiente, com o menor consumo possível de ar comprimido, mesmo em tarefas simples. Tarefas complexas, quando a gente fala de regulagem proporcional de pressão, regulagem de fluxo, onde é necessário fazer o sensoriamento, fechar um circuito, por exemplo, para onde até então se aplicaria uma válvula proporcional, nesses dois aspectos ele encaixa muito bem. Claro que isso vai de acordo com necessidade. Dependendo da situação, tá, um produto simples, até linkando, tá, com a próxima... perdão, eu tinha visto uma outra pergunta que foi do Fábio Krieger, tá? Onde ele pergunta aqui se a pneumática convencional tende a desaparecer. Não tende a desaparecer, até porque a tecnologia ela tem um valor, tá ok? Então imagina uma movimentação extremamente simples. Poxa, eu não preciso de muita tecnologia, uso ali a pneumática convencional. Agora, peraí, a minha empresa ela já está visando digitalização, ela está precisando economizar comprimido. Existe um direcionamento e é importante aplicar novas tecnologias, porque a nossa estratégia percebeu que a gente vai perder mercado se a gente não for mais produtivo. O movimento é simples, ok, mas eu preciso aplicar uma nova tecnologia, Motion Terminal, tá ok? Então, as duas situações. Boa. Vamos lá para a próxima, então. Quando veremos aplicações do Bionics ou do que a Festo aprendeu com eles, mais presentes em campo? Pode citar algumas? Uhum. Se já tiver. O Motion Terminal é uma delas, né? Porque aquele que eu comentei com o elemento piezoelétrico, né? Ele é o produto, aquela tecnologia que proporcionou trabalhar com Motion Terminal. Essa mesma tecnologia piezoelétrica, a Festo ela já está empregando em válvulas. Nesse momento elas estão sendo muito aplicadas, né? Válvulas de controle de pressão e de vazão para respiradores, né? Então, quando você pensa em respiradores, é muito comum você ter que ter uma regulagem muito precisa de fluxo, tá ok? Essa tecnologia piezoelétrica, ela permite isso, com baixo consumo de energia, né, e com uma repetibilidade muito boa. Então, isso já é uma aplicação, né? Aqui eu cito algumas siglas de produto, né, ali antes o rapaz perguntou sigla, né? Então, válvula VEAB, por exemplo, é uma válvula piezoelétrica para controle de fluxo de ar, muito utilizada em respiradores, né, que nesse momento a gente viu a necessidade deles. Tá? Outro produto é a garra adaptativa. Eu não me recordo agora de cabeça a sigla da garra adaptativa, mas aquilo que eu mostrei da garra que é colocado na tromba do elefante, né, aquela garra já existe, é um produto vendido pela Festo, tá? Exatamente para aplicação de pick and place. Boa. Próxima pergunta é interessante a apresentação. Ele quer saber de um robô da Festo, né? Tá no plano? Como é que é isso aí?
Hoje a Festo, ela não tem um robô propriamente dito, ela trabalha com tecnologias que proporcionam muitas vezes a mesma funcionalidade, com o mesmo grau de liberdade de eixos que o robô, né? A gente tem manipuladores, então manipuladores cartesianos formados por 2 ou 3 eixos, tá ok? Ainda está sendo estudado a aplicação do Motion Terminal num robô, num braço colaborativo, mas isso ainda está em fase de testes, né? Você tem aí algoritmos de controle que é necessário aprimorar para poder trazer esse conceito de robô colaborativo, né? Então, com o Motion Terminal talvez vai levar mais um tempo, com outras tecnologias a gente já tem disponível funcionalidade semelhante. Na verdade a gente acaba sempre pensando em robô, a movimentação dos 6 eixos, mas a parte de robôs cartesianos, os manipuladores que a gente chama, também a Festo é bem forte, né? Inclusive um outro tema que a gente está estudando para ser um próximo webinar aí, um pouquinho mais para frente também, né? Então, já tem os robôs, talvez não daqueles que a gente fica sempre imaginando, né? Exatamente. Quando você falou robô, eu imagino os bracinhos. É isso aí. E um olhinho ainda, e se possível, ainda um sorriso. Em caso de eu buscar retrofitar um equipamento, esse hábito que a gente tem de pôr verbo nas palavras em inglês é coisa de louco, né? Um equipamento com Motion Terminal mais IHM, como funciona a integração dele com os CLPs já existentes? Uhum. O retrofit com Motion Terminal tem sido uma procura muito interessante, porque, novamente, possibilidade, quando você fala para um usuário final, uma grande fábrica, a possibilidade de economizar comprimido e poder flexibilizar ali é algo que eles buscam bastante, tá? A integração, aí depende realmente de vários aspectos, tá? Vamos imaginar que, por exemplo, a sua máquina já trabalha num conceito de rede, você já tem uma rede de comunicação com o bloco de válvulas atual. Tá? Então, esse produto Motion Terminal, ele se integra numa rede Profibus, Profinet, Ethernet IP, Ethercat, Modbus, tá ok? Então, aí seria uma integração em rede, né? Se a máquina já tem também uma IHM, por exemplo, é questão de mapear essas variáveis no programa do CLP, tá ok? Trazer essas variáveis para a IHM, certo? Se for, por exemplo, se a máquina não está no conceito, não trabalha com rede de comunicação, a maneira que a máquina tem de acionar o bloco de válvulas é por I/Os, né, que a gente chama ali de lógica discreta, né, saídas digitais, aí já vai ser necessário a gente pensar no seguinte, colocar junto com o bloco de válvulas VTM um módulo de entradas digitais e um controlador. Tá ok? Esse controlador, o módulo vai receber os sinais, que já tem a lógica preparada no CLP, esse controlador roda a lógica de controle das válvulas, né, que é um controlador de movimento, e associa uma IHM, se não tiver, associa uma IHM exatamente para trazer a flexibilidade ali de alterar os parâmetros. É possível, talvez, se quiser depois mandar um e-mail para mim, é interessante só a gente estudar direitinho, nisso o nosso pessoal de serviço pode auxiliar bastante, o produto está pronta, essa tecnologia que eu mostrei, o pessoal do serviço vai auxiliar em campo vocês a achar ali a melhor, deixar, geralmente, às vezes o processo de retrofit pode ser um pouco crítico, né? Deixar o menos trabalhoso possível. Legal. Essa pergunta já foi. Acho que tem uma pergunta do Fabrício ali. Existe um limite de configuração? Vamos lá. Existe um limite de configuração de válvula com o Motion Terminal? Não existe um limite de configurações que você pode fazer, né? Então, o que existe hoje, assim, existem funções que já estão prontas, pré-programadas. Hoje, ao total, são 10 funções, né? A válvula ela pode ser livremente programável entre essas 10 funções. É lógico que sempre o elemento de atuação que está no campo tem que acompanhar essa mudança no software, né? Mas uma vez que você, o atuador, né, o elemento de atuação é adaptado, você pode programar a válvula livremente, não tem um limite. Legal. Então vamos lá, próxima pergunta. Ronaldo, qual o destino de elementos de pneumática convencional? Dessa forma, tende... Ah, tá, acho que isso respondeu também. Acho que essa pergunta foi do...
pergunta que apareceu. Similar do Krieger, né? Do Fábio. Tem mais algumas ali. Tem acho que o John Albert respondeu pinça adaptativa DHEF. Não sei se era isso que você estava buscando. Isso. Aquela que você mencionou. O John Albert Linhares respondeu. Beleza, obrigado. Tem uma pergunta logo acima aí do Agnaldo Lima, Lucas. Puxa para a tela aí também. Em equipamentos de grande porte, é comum instalar as válvulas próximas aos atuadores para eficiência, passando para centralização a alguma compensação automática com a Motion Terminal. Você conseguiu entender? Eu não... Eu entendi sim. Entendi sim, é porque o que ele está comentando é o seguinte, né, você tem um elemento de atuação, você tem um elemento de controle, quanto mais próximo um está do outro, como é ar, né, o ar tem que preencher um espaço até pressurizar, quanto mais próximo um está do outro, mais rápido o ar chega até o elemento de atuação, que é o atuador, forma a pressão e você tem um movimento, né, quanto mais distante, talvez você possa perder tempo de ciclo. Muitas vezes o que leva você a ter uma perda no tempo de ciclo? O desgaste do atuador, primeiro ponto, né? Você tem ali vedações internas no atuador que pode desgastar. Você tem a questão, por exemplo, a linha de pressão, ela pode variar. Às vezes, talvez a linha não esteja muito bem dimensionada, né? Você tem, talvez, uma variação na saída de trabalho, isso pode prejudicar também. E o que é o Motion Terminal? Como é que ele compensa isso, de certa forma? Né? Então, primeiro que, imagina que você está fazendo uma regulagem de pressão. Tá? A válvula tem um sensor na saída. Tá, ok? Então, se eu estou medindo a pressão e eu tenho um set point, eu tenho uma faixa de ajuste de pressão, o terminal vai ficar trabalhando para nunca perder aquele ajuste. Então, por mais que a linha ela varie, né, a linha de pressão ela varie, talvez eu tenha uma linha de 6 bar, ela pode variar para 5,5, varia, isso pode ter um problema lá na ponta do processo. O terminal ele vai trabalhar para compensar essa diferença de pressão, assim como diferença de vazão também, né? O outro ponto é o seguinte, tem um modo do terminal que ele é um modo, tem dois modos, né, que eles são, eu diria que são autônomos, né, tem um módulo que ele é de controle de tempo, o outro módulo que ele é de controle automático de pressão. Esses dois modos, por mais que você tenha, por exemplo, um desgaste do atuador, tá, se for, por exemplo, o modo de tempo, o modo de controle em tempo, ele vai perceber através da medição, né, da válvula, a válvula tem essa medição através de sensores também conectados no atuador, ela vai perceber que o tempo de trajeto está menor do que o ajuste. Opa, se o tempo está menor, então eu tenho que compensar isso como? Com mais pressão e mais vazão. Né? Porque é um setup de tempo. Eu quero fazer um ciclo em 2 segundos. Válvula, ajusta para fazer em 2 segundos. Opa, peraí, eu estou perdendo eficiência no atuador, o ciclo está em 2,5. Válvula, compensa isso. E depois você tem o quê? Você pode rodar o diagnóstico de vazamento. Diagnosticou vazamento, você tem como maneira muito fácil ali conseguir corrigir aquele vazamento. Seja no tubo, na conexão, pode ser o atuador também. A válvula vai informar uma diferença de volume, né? Então, você tem como diagnosticar o vazamento, tá? E outra coisa que a gente tem colocado como hábito quando a gente está empregando o Motion Terminal, principalmente em sistemas de retrofitting, é o dimensionamento pneumático. Às vezes é muito comum a indústria, né, o pessoal de indústria trabalhar assim, não, aqui eu trabalho com um tubo diâmetro 6 e eu trabalho dessa maneira. Olha, mas dá uma olhada, o seu atuador, para realizar esse ciclo, precisa de 600 litros de consumo de ar. Né? Vou chutar aqui, 500 litros de consumo de ar. Você tem por causa dessa distância entre a válvula atuador e mais a tubulação, você está restringindo a 450 litros, 300 litros, às vezes, dependendo da distância. Ou seja, seu sistema pneumático não está bem dimensionado. Então, muitas vezes, não é nem uma questão de distância, é questão de a gente olhar o dimensionamento e mesmo com essa centralização, né, trazer o controle para um comando central que é o Motion Terminal, a gente consegue compensar essa perda que ele comentou, né, que pode ocorrer. Acho que essa discussão de pneumático, controle pneumático à distância é uma discussão nova até. Talvez a gente não tenha tentado o suficiente, mas controle supervisório eletrônico é bem comum. Vamos lá para a última pergunta. E antes do pessoal sair, antes da gente finalizar, você ficou aqui até agora, alguma coisa você aproveitou. Então dá o like, deixa o like, comenta aí para a gente, que vai ajudar bastante. Vamos lá para a última pergunta. Poderia, por favor, mostrar novamente quais componentes da eletropneumática o dispositivo Motion Terminal
trabalha em conjunto com os atuadores pneumáticos? Mostrar de novo no slide, seria, Alessandro, é isso? Eu imagino que seja isso. Tá aqui, ó. Pode voltar, você consegue aí? Só um instante que eu vou voltar à apresentação. Eu imagino que ele esteja falando... Só vou voltar um pouquinho. Eu imagino que ele esteja falando desse slide aqui. Tá? Que aqui foi onde eu mostrei... Né, aqui foi onde eu mostrei quais produtos, né, funções de automação pneumática hoje o Motion Terminal pode substituir, né? A válvula direcional é um elemento de servo de eletropneumática, sensores de pressão, válvula proporcional de pressão ou de vazão, né? Os outros elementos reguladores são elementos manuais, basicamente, e depois ali soft stop eletrônico e controle de posição. Né? Então são esses elementos da servopneumática que a válvula do Motion Terminal pode substituir. Muito bom. Beleza? Muito bom mesmo. Muito bom. Pode finalizar, Marcelo? Vamos lá? Finalizar? Legal, assim, Ronaldo, quero agradecer muito a sua participação. Realmente a apresentação muito boa para quem trabalha bastante tempo nessa parte da automação e consegue lembrar de como era feita a parte pneumática no passado, até chora de alegria com esse novo conceito, né? Mas realmente quem no passado estava conectando válvulas, reguladores, ajustadores de fluxo, né? Assim, é uma solução de muita tecnologia e, obviamente, acho que tinha que vir da FESO e acho que a primeira marca do mercado deve ser por um bom tempo. Então, obrigado pela dividir isso com a gente. Acho que esse é o primeiro conteúdo da FESO com a gente deve ter outras oportunidades também. Agradeço bastante aí, tá? Valeu mesmo. Ok. Marco Mini, queria deixar novamente meu obrigado. Lucas, obrigado também pela oportunidade. Obrigado a todos que participaram, pela interação de vocês. Tá ok? Novamente me coloco à disposição. Tá? Uma boa noite a todos. Tudo de bom, pessoal. Boa noite, pessoal. Até terça que vem. Terça que vem é 11 horas da manhã. Então vai ser diferente, mas participa também. Até mais. Obrigado.